E se eu te dissesse que existe uma estrutura de poder operando agora mesmo ao seu redor, invisível aos seus olhos, mais organizada do que qualquer governo humano, mais antiga do que qualquer civilização, e que a Bíblia revela cada detalhe dessa estrutura com uma precisão que deixaria qualquer teólogo de joelhos? Existe uma hierarquia espiritual completa, com ordens, títulos, funções e rivais. E a maioria dos cristãos passa a vida inteira sem nunca entender de verdade o que acontece nas dimensões que não conseguem ver. Pense por um momento em uma noite comum da sua vida. Você está deitado na cama, o silêncio da madrugada ao redor, e de repente, aquele pensamento pesado volta. Aquela sensação de que algo não está certo, de que há forças que você não consegue nomear trabalhando contra você, de que suas orações parecem subir, mas não chegam a lugar nenhum, de que o peso que carrega é grande demais para ser apenas cansaço ou estresse. Você fecha os olhos e tenta dormir, mas dentro de você existe uma voz pequena que pergunta: e se existe de verdade um mundo invisível funcionando ao meu redor? E se eu estou no meio de uma batalha que nunca me ensinaram a reconhecer? Essa voz não é fraqueza. Essa voz é discernimento. Você sempre soube, no fundo do seu espírito, que o que seus olhos veem não é tudo que existe. Talvez você tenha sentido a presença de algo que não conseguia explicar. Uma proteção inesperada num momento de perigo, uma opressão que caía sobre você sem causa visível, uma guerra interior que parecia grande demais para ser apenas psicológica. Você não estava inventando. Você estava percebendo a borda de um mundo que a Bíblia descreve com detalhes extraordinários e que a maioria das igrejas simplesmente não ensina com a profundidade que esse tema merece. O que você vai descobrir nas próximas páginas vai reorganizar completamente a forma como você entende o plano de Deus, a natureza do mal, o papel dos anjos na sua vida e o poder que você tem como filho de Deus diante de tudo que opera nas trevas. Não é ficção, não é especulação. É o que a palavra de Deus diz, versículo por versículo, com uma clareza que vai deixar você com o coração acelerado. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito para você diretamente. Você já sentiu que existe uma guerra espiritual acontecendo na sua vida e nunca soube como se posicionar nela? Não a guerra genérica que o pastor menciona no domingo de manhã, mas aquela batalha específica pessoal que você sente nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, nas suas decisões, no cansaço que vai além do físico. Muita gente que acompanha esse conteúdo carrega esse peso em silêncio há anos e nunca encontrou um espaço onde pudesse falar sobre isso sem ser julgada ou tratada como exagerada. Se isso ressoa com você, escreve nos comentários. Eu sinto que existe uma guerra acontecendo na minha vida e quero entender o que a Bíblia diz sobre isso. Cada comentário que você deixa ajuda outra pessoa que está passando pela mesma coisa a saber que não está sozinha nessa busca. Você vai se surpreender com quantas pessoas sentem exatamente o que você sente e nunca tiveram coragem de dizer. O grande problema é que a maioria dos cristãos cresceu aprendendo sobre anjos e demônios de forma superficial. Anjos são aqueles seres com asas brancas que aparecem em cartões de Natal, e demônios são figuras de horror usadas para assustar crianças. Essa visão infantilizada não apenas empobrece a fé, ela deixa os crentes completamente despreparados para a realidade espiritual em que vivem. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ele não estava usando uma metáfora poética. Ele estava descrevendo uma estrutura de poder real, hierárquica, organizada, com níveis de autoridade e esferas de influência que afetam diretamente a sua vida cotidiana. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela essa estrutura com uma riqueza de detalhes
que a maioria dos cristãos nunca foi encorajada a estudar de verdade. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que não se contentam com respostas rasas sobre o mundo espiritual. Esse canal existe para você, para quem acorda de madrugada com perguntas que o sermão dominical não responde, para quem quer entender o que a Bíblia realmente revela sobre os anjos, os demônios, a guerra nos céus e o poder que o nome de Jesus tem sobre tudo isso. Se você ainda não se inscreveu, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho. Cada vídeo que publicamos aqui é uma revelação bíblica profunda que vai te equipar espiritualmente de um jeito que a maioria das igrejas simplesmente não faz. Você não precisa mais andar no escuro sobre o que acontece no mundo invisível. A palavra de Deus já iluminou tudo isso. Nós só precisamos olhar juntos com os olhos abertos. A primeira verdade que a Bíblia revela sobre a hierarquia espiritual é que os seres celestiais existem em ordens distintas, com funções e posições específicas no plano de Deus. Isso não é teologia medieval inventada por monges na Idade Média. Isso está diretamente na palavra. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo declara que, por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Essa lista não é decorativa. Paulo está enumerando categorias reais de seres espirituais criados por Deus, cada um com seu nível de autoridade e sua função dentro da criação. A palavra grega usada para tronos é tronoi, que se refere a seres de altíssima dignidade que cercam a presença imediata de Deus. As dominações, kiriotetes em grego, são seres que exercem governo sobre domínios específicos da criação. Os principados, arcai, são os que lideram e têm autoridade primária sobre territórios ou esferas de influência. As potestades, exousiai, são aqueles que exercem poder delegado. O que Paulo está revelando aqui é que o céu não é uma nuvem vaga habitada por seres indefinidos. É um reino estruturado, com uma ordem tão precisa quanto qualquer estrutura de governo humano, mas infinitamente mais poderosa e complexa. A segunda revelação diz respeito aos serafins, e o que a Bíblia revela sobre eles vai muito além do que você provavelmente já ouviu. Em Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 7, o profeta tem uma visão do trono de Deus que muda completamente sua vida. Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, cujo nome em hebraico significa os ardentes, ou os que queimam, são os guardiões da santidade absoluta de Deus. Eles habitam na presença mais imediata do Criador, e sua existência inteira é voltada para proclamar e sustentar a santidade divina. A razão pela qual cobrem seu rosto é profundamente reveladora. Mesmo esses seres de glória extraordinária não podem contemplar diretamente a face de Deus sem proteção. Cobrem os pés em sinal de humildade diante da majestade divina. O fato de que apenas 2 dos 6 pares de asas são usados para voar indica que a postura primária dos serafins não é movimento ou ação, mas adoração e reverência. Quando um deles tocou os lábios de Isaías com uma brasa do altar, o profeta recebeu purificação para cumprir sua missão. Os serafins não são apenas cantores celestiais. São ministros da santidade e da purificação, agentes do fogo divino que transforma e consagra. A terceira revelação revela os querubins, e aqui a Bíblia apresenta seres que são radicalmente diferentes das criaturas gordas e infantis que a arte renascentista inventou. Ezequiel, no capítulo 1 e depois no capítulo 10,
Descreve os querubins com detalhes que fazem a mente humana tremer. Cada querubim tem 4 faces: a de homem, a de leão, a de boi e a de águia. 4 asas, pernas retas, pés como pés de bezerro que brilham como bronze polido, rodas ao seu lado que se movem em qualquer direção sem se virar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando se erguiam, as rodas se erguiam. Chamas de fogo e relâmpagos saíam de dentro deles. Essa descrição não é metáfora abstrata. É a visão aterrorizante de seres que sustentam e transportam a glória de Deus, os portadores do trono divino. Os querubins aparecem pela primeira vez em Gênesis 3, versículo 24, quando Deus os posiciona na entrada do jardim do Éden, com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Eles aparecem no tabernáculo de Moisés, bordados nas cortinas mais internas e esculpidos sobre a tampa da Arca da Aliança, o lugar onde a presença de Deus repousava entre os querubins. A posição dos querubins é sempre de guarda e suporte à glória divina. E o mais extraordinário é que um deles, antes de sua queda, foi identificado pelo profeta Ezequiel como o ser espiritual mais glorioso que Deus jamais criou. A 4ª revelação toca no coração de tudo: a queda de Satanás e como ele se tornou o arquiteto da hierarquia das trevas. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 17, Deus fala ao rei de Tiro de uma forma que claramente transcende qualquer ser humano e descreve a origem do adversário. Tu eras o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de toda a espécie de pedras preciosas eras adornado. Tu eras o querubim ungido e protetor. Eu te havia estabelecido para esse fim. Tu estavas no santo monte de Deus. Tu eras irrepreensível nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a maldade foi achada em ti. Isaías, no capítulo 14, versículos 12 ao 15, complementa esse retrato com as palavras que o ser declarou em seu coração. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de rebeldia. 5 afirmações do eu acima da vontade de Deus. O ser que tinha mais glória, mais sabedoria, mais beleza entre toda a criação angelical, escolheu colocar sua própria vontade no lugar da vontade do Criador, e essa escolha não destruiu apenas a ele. Arrastou consigo uma fração enorme dos anjos, criando a hierarquia das trevas que opera até hoje com o objetivo de destruir o que Deus ama. A 5ª revelação expõe a estrutura demoníaca com a precisão de um mapa de batalha. Quando Paulo escreveu sobre principados, potestades e hostes espirituais da maldade, ele estava descrevendo uma hierarquia funcional do mal que espelha, de forma corrompida, a hierarquia celestial. Os principados demoníacos são príncipes espirituais designados sobre nações, regiões e sistemas culturais. O livro de Daniel revela isso de forma extraordinária. No capítulo 10, versículos 12 ao 14, o anjo enviado a Daniel diz: Desde o primeiro dia que aplicastes o vosso coração a compreender isso e a humilhar-vos diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Um ser espiritual chamado Príncipe da Pérsia, um principado demoníaco designado sobre aquela nação, foi capaz de resistir por 21 dias ao mensageiro angelical enviado por Deus. Apenas quando o arcanjo Miguel veio em auxílio, foi possível que a mensagem chegasse a Daniel. Isso não é ficção. É a Bíblia revelando que há uma guerra espiritual ativa acontecendo sobre as nações, sobre governos, sobre culturas inteiras, e que essa guerra tem agentes nomeados com autoridades específicas. Abaixo dos principados estão as potestades,
que executam ordens e mantêm sistemas de escravidão espiritual sobre comunidades, famílias e indivíduos. Abaixo deles estão os príncipes das trevas deste século, que operam no nível mais cotidiano de influência. E abaixo de todos estão as hostes espirituais da maldade. Literalmente, o exército de campo, os agentes que buscam influenciar pensamentos, emoções, decisões e comportamentos humanos a cada dia. A sexta revelação apresenta os arcanjos, os anjos de mais alta posição e autoridade na hierarquia celestial, e o que a Bíblia diz sobre cada um deles é extraordinariamente específico. Miguel, cujo nome em hebraico significa quem é como Deus, é o arcanjo guerreiro, o comandante dos exércitos celestiais. Em Daniel 12, versículo 1, ele é chamado de o grande príncipe que está de pé pelos filhos do teu povo. Em Judas, versículo 9, ele é visto disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, demonstrando autoridade e confronto direto com o adversário. Em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, é Miguel e seus anjos que expulsam Satanás e seus seguidores do céu após a guerra celestial. Miguel não é um ser contemplativo ou passivo. Ele é o general divino, o executor da guerra espiritual no plano do eterno. Gabriel, cujo nome significa Deus é meu poder ou homem de Deus, é o mensageiro de revelação por excelência. É ele quem aparece a Daniel para revelar o significado das visões proféticas nos capítulos 8 e 9 de Daniel. É Gabriel quem anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, no capítulo 1 de Lucas. É Gabriel quem se apresenta a Maria para anunciar a encarnação do Filho de Deus. Em cada aparição, Gabriel carrega revelação de alta importância, mensagens que mudam o curso da história humana e divina. Rafael aparece com nome no livro de Tobias, dentro do cânon deuterocanônico, utilizado por parte da tradição cristã, como um anjo de cura e guia. Em Apocalipse 8, versículo 2, há referência aos 7 anjos que estão diante de Deus, sugerindo que há uma ordem de anjos de alta posição, cujas funções no plano divino são mais abrangentes do que o texto bíblico canônico explicitamente detalha para todos. A sétima revelação explora o que Gênesis 6 revela sobre os anjos caídos, um dos passagens mais debatidas e menos ensinadas de toda a Bíblia. O texto diz, nos versículos 1 ao 4, e aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus, Bene Ha-Elohim em hebraico, é usada em outros lugares do Antigo Testamento exclusivamente para se referir a seres angelicais, como em Jó 1, versículo 6, e Jó 38, versículo 7. A interpretação de que esses são anjos que cruzaram a barreira entre o espiritual e o material é sustentada pela segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno e os entregou a correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. A carta de Judas, versículo 6, completa: Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os guardou com correntes eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Essa queda específica de anjos, diferente da queda de Satanás, envolveu a violação de uma ordem criacional fundamental, e o resultado foi uma corrupção tão grave que exigiu a resposta do dilúvio para preservar a linhagem humana. O que isso revela sobre a seriedade com que Deus trata a ordem da criação e os limites estabelecidos para cada ser é de uma profundidade que transforma a compreensão de quem estuda com honestidade. A oitava revelação mostra como os anjos de Deus atuam na vida dos crentes hoje. E isso vai muito além de uma sensação vaga de proteção. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia declara que os anjos são espíritos ministradores
enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Essa é uma afirmação operacional. Os anjos não são observadores passivos da vida humana. São enviados ativamente para servir aqueles que pertencem a Deus. O Salmo 34, versículo 7, confirma: o anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus faz uma declaração sobre as crianças que tem implicações poderosas para todos os crentes. Vede que não desprezeis um destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Isso sugere a existência de anjos designados especificamente para indivíduos, o que a tradição cristã, ao longo dos séculos, interpretou como a doutrina dos anjos da guarda, com fundamento nas próprias palavras de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, há o relato dramático em que um anjo liberta Pedro da prisão, passando por guardas e portões de ferro que se abrem sozinhos. Em Daniel, capítulo 6, Deus envia seu anjo para fechar a boca dos leões. Os anjos não são figuras de linguagem. São agentes ativos da providência divina, operando na realidade cotidiana dos que pertencem a Deus. Se você chegou até a 8ª revelação, você já sabe que esse canal não é um lugar de entretenimento espiritual superficial. Aqui cada palavra está ancorada na palavra de Deus. Cada revelação está documentada nas Escrituras. E cada vídeo é construído para transformar genuinamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Esse canal foi criado exatamente para as pessoas que sentiram durante anos que a fé ia muito mais fundo do que os sermões dominicais mostravam, que queriam entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível, mas nunca encontraram um espaço que ensinasse com essa profundidade. Ao se inscrever, você garante que cada nova revelação chegue até você. Não é um favor que você está fazendo ao canal. É um investimento na sua própria maturidade espiritual. A 9ª revelação trata de um tema que poucos pastores abordam com honestidade: como reconhecer a influência demoníaca segundo a Bíblia. Não a influência sensacionalista de possessão que o cinema explora, mas a influência sutil, cotidiana, sistemática que o adversário exerce sobre mentes, relacionamentos, igrejas e nações inteiras. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo adverte: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A estratégia primária do inimigo não é o horror óbvio, é a infiltração gradual, o enganador que usa a aparência de bondade, verdade distorcida que parece certa, acusação que usa os fracassos reais da pessoa para destruir sua identidade em Cristo. Em João 10, versículo 10, Jesus define com precisão cirúrgica: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. 3 verbos que descrevem o programa completo do adversário. Quando algo consistentemente rouba sua paz, mata sua fé ou destrói seus relacionamentos e sua identidade em Deus, você está vendo a assinatura do inimigo trabalhando. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra grega para vigilantes aqui é gregoreio, que significa estar acordado, alerta, em posição de sentinela. O crente que conhece a hierarquia espiritual não é um crente com medo. É um crente com discernimento, que reconhece os padrões do inimigo e sabe como responder com a autoridade que Cristo concedeu. A 10ª revelação é sobre a guerra espiritual nos céus e o que acontece quando o crente ora. O livro de Daniel, capítulo 10, que já mencionamos parcialmente, é talvez a janela mais clara que a Bíblia nos dá para o que acontece no mundo espiritual quando um filho de Deus se humilha e ora. Daniel jejuou e buscou a Deus por 3 semanas.
Do outro lado da realidade visível, um anjo foi enviado no primeiro dia, mas encontrou resistência sobrenatural. O príncipe espiritual da Pérsia, um dos principados demoníacos mais poderosos mencionados na Bíblia, bloqueou a resposta por 21 dias. A oração de Daniel não foi ignorada. Ela foi respondida imediatamente. Mas havia uma batalha sendo travada nos domínios espirituais que Daniel não conseguia ver. Quando você ora e não vê resultado imediato, isso não significa que Deus não ouviu. Pode significar que há uma batalha acontecendo nos domínios espirituais que sua oração desencadeou, que seus anjos estão lutando para que a resposta chegue, que a persistência em oração não é falta de fé, mas cooperação com a batalha que está sendo travada no invisível. Em Efésios 6, Paulo não apenas lista os inimigos, ele apresenta a armadura completa do crente para enfrentar essa guerra. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura é descrita com precisão funcional para um combatente, não para um turista espiritual. A 11ª revelação aborda o papel dos anjos no fim dos tempos, e o livro do Apocalipse revela aqui uma mobilização angelical de proporções que não há linguagem humana suficiente para descrever adequadamente. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12, João escreve: "E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos em derredor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades e de milhares, que diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro." A palavra grega para miríades significa 10.000. João está dizendo que viu e ouviu dezenas de milhões de anjos reunidos em adoração. Em Apocalipse 8, 7 anjos com trombetas são os agentes dos julgamentos finais sobre a terra. Em Apocalipse 12, a guerra celestial liderada por Miguel resulta na expulsão definitiva de Satanás dos domínios celestiais. E o texto diz que isso é motivo de celebração no céu, mas de alerta para a terra, porque o inimigo sabe que tem pouco tempo. Em Mateus 13, versículos 41 e 42, Jesus revela que os anjos serão os executores do julgamento final, que o Filho do Homem enviará seus anjos para tirar do seu reino tudo o que causa escândalo e os que praticam a iniquidade. Os anjos do fim dos tempos não são simplesmente mensageiros, são os agentes da conclusão da história humana, os executores do plano eterno de Deus para restaurar a criação ao estado de glória que o pecado corrompeu. A 12ª revelação é talvez a mais pessoal de todas, porque ela responde à pergunta que está no coração de quem estuda tudo isso. O que isso tem a ver com a minha vida? Como eu me posiciono nessa batalha? Em Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 19, os 70 discípulos voltam com alegria e dizem a Jesus: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus responde: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O verbo grego para poder aqui é exousia, a mesma palavra que Paulo usa para descrever as potestades da hierarquia espiritual. Jesus não está dando uma metáfora de conforto emocional. Está delegando autoridade real, jurisdicional, sobre toda a hierarquia demoníaca ao crente que opera em seu nome. Em Efésios 2, versículos 4 ao 6, Paulo revela algo ainda mais extraordinário. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente regenerado já está posicionado, em Cristo, acima de todo principado, potestade e nome que se nomeia. A batalha real não é tentar obter uma posição de autoridade. É aprender a operar a partir da posição de autoridade que Cristo já conquistou e delegou. Isso muda tudo. Você não é um sobrevivente assustado, tentando evitar a atenção das trevas.
Você é um herdeiro do reino, revestido da autoridade do nome que é acima de todo nome, posicionado nos lugares celestiais, chamado a andar em discernimento, em oração e na verdade que faz toda a hierarquia das trevas tremer. O que você acabou de receber não é um resumo teológico para satisfazer curiosidade intelectual. É um mapa do mundo espiritual em que você vive. Agora você sabe que os serafins ardem na presença de Deus, sustentando a santidade que torna toda a criação possível. Agora você sabe que os querubins guardam a glória divina com uma majestade que faz os profetas cair com o rosto em terra. Agora você sabe que os arcanjos são comandantes e mensageiros de missões que determinam o curso da história humana e divina. Agora você sabe que existe uma hierarquia demoníaca real, estruturada, com príncipes espirituais sobre nações e agentes de influência, operando em cada esfera da vida humana. E agora você sabe que você, como filho de Deus regenerado pelo sangue de Jesus, tem uma posição de autoridade nessa batalha que transcende qualquer poder das trevas. Escreve nos comentários a palavra autoridade. Se você recebeu esse ensinamento e decidiu que não vai mais viver como alguém que não conhece o mundo em que habita, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra forças que não consegue nomear, que acorda de madrugada com peso inexplicável, que sente que há uma batalha maior acontecendo na sua vida. Esse ensinamento pode ser exatamente o que falta para que essa pessoa entenda o que está acontecendo e como se posicionar. E para você que chegou até o final, obrigado por sua seriedade, por não desistir no meio, por querer entender de verdade o que a Bíblia diz. Esse canal é um espaço seguro para quem quer ir fundo na palavra de Deus sobre o mundo espiritual, para quem não se contenta com respostas superficiais, para quem entende que conhecer a verdade sobre o invisível é parte essencial de andar com maturidade e autoridade na fé. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento de fazer isso. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho e receba cada nova revelação assim que sair. Você não vai querer perder o que está por vir. Curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam ouvir o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo espiritual. E se você sente que esse ensinamento precisa chegar a alguém específico na sua vida, compartilha agora mesmo, porque a verdade que liberta não pode ficar guardada. Ela precisa alcançar cada filho de Deus que ainda está vivendo no escuro sobre as realidades do mundo em que habita.